Aqui no estúdio nós temos Yuri Sanches, diretor de risco político do Instituto Atlas Intel. Yuri, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. A pesquisa deixa muito claro, né? Boulos parece assumir uma posição bastante confortável neste momento, refletido aí na pesquisa. É mais um mérito da campanha dele ou mais uma falha da campanha, especialmente do prefeito Ricardo Nunes? Yuri. Boa noite, Márcio. Bom, o cenário que acontece agora com a entrada do Pablo Marçal, com a entrada do Datena, essas pré-candidaturas, eles fazem com que o Boulos ele permaneça no mesmo nível que a gente tinha, num cenário reduzido, publicado anteriormente. E o que acontece com a entrada de novos players, novos atores, mais voltados à direita, centro-direita, como Pablo Marçal e o Datena, isso faz com que a intenção de voto do prefeito Ricardo Nunes desidrate um pouco. Então, ele cai de cerca de 30% para cerca de 20% nas intenções de voto. Então, essa entrada de outros atores que competem com ele por votos estratégicos, principalmente do eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, faz com que ele dê essa desidratada e embola um pouquinho a corrida nesse primeiro turno. O que a gente tem, em primeiro lugar, é que o prefeito Ricardo Nunes, ele oscila entre estar ao lado de Jair Bolsonaro e uma certa indecisão se faz esse casamento ser completo. Então, o que resulta disso é que abre um espaço, um vácuo, que o Pablo Marçal é quem aproveita um pouco melhor e entra na corrida já com cerca de 10% de votos. 10,4% e Datena com 7,9%. Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, no cenário sem Pablo Marçal, o atual prefeito, Ricardo Nunes, ele chega a garantir cerca de 65% dos votos dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022. Com a entrada do Pablo Marçal, ele não consegue mais metade desses eleitores. Então, cai para 45% dos votos desses eleitores que ele consegue manter. E ele também acaba perdendo para o Datena uma fatia do eleitorado, principalmente daquela camada ali com menor renda. Então, ele vai perdendo um pouquinho para cada um desses atores e acomodando um pouquinho melhor o eleitorado de direita. A gente também, acho que é importante ressaltar que o prefeito Ricardo Nunes ele é mal avaliado. A aprovação dele é bem menor do que a desaprovação, ou seja, ele tem uma desaprovação majoritária. Isso faz com que nessa realocação de votos, nessa dinâmica com a entrada de novos candidatos, de pré-candidatos, ele acabe perdendo mais votos, enquanto o Boulos permanece no mesmo tamanho dele. E até que ponto Ricardo Nunes ainda não ter apontado um vice para a campanha, até que ponto isso dificulta ainda mais as coisas para ele neste momento? Essa é uma decisão estratégica e o fato dele ainda não ter se decidido em relação ao vice, em relação a sacramentar esse casamento com o bolsonarismo, faz com que haja ruídos entre ele e a ala bolsonarista, o que até possibilita, por exemplo, que a ala bolsonarista não tenha feito um esforço extra, talvez, para tentar conter, talvez, a entrada do Pablo Marçal e garantir que esses votos já fossem, no primeiro turno, para o atual prefeito Ricardo Nunes. A gente vê que o eleitorado bolsonarista na cidade de São Paulo é cerca de 1/4, 1/5 da população. Então, o que denota é que o Pablo Marçal ainda teria uma margem de crescimento dentro desse segmento, dentro desse eleitorado, caso o atual prefeito Ricardo Nunes não se posicione estrategicamente em relação a isso. Quer dizer, o segundo turno, essa simulação de segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos é que daria talvez um toque de realidade, já que não teríamos aqui Datena, não teríamos Pablo Marçal, é isso? Exato. Quando a gente olha para esse cenário de segundo turno, o que a gente tem na corrida de São Paulo é uma eleição polarizada, é uma eleição que está, até certo ponto, nacionalizada também. O que isso significa? A própria Tabata Amaral, por exemplo, caiu de cerca de 3 pontos percentuais. Então, o centro político tem um grande desafio nessa eleição, que é conseguir se projetar e conseguir espaço ali no meio de dois atores que têm um apoio do Lula e outro que está pleiteando e definindo ainda se vai ter o apoio de Jair Bolsonaro. Quando a gente vê essa conformação dos votos do eleitorado à direita, centro-direita, num cenário de segundo turno, a gente vê que nesse momento é sim maior. E eles acabam migrando para o Ricardo Nunes. Pode ser que num primeiro turno, por conta da desaprovação alta, de uma avaliação muito negativa do desempenho dele na prefeitura, isso no primeiro turno as pessoas prefiram outros candidatos, mas quando vai para o segundo turno, o Guilherme Boulos, por exemplo, ele tem uma rejeição de cerca de 50%.
isso faz com que o eleitorado de direita e centro-direita se conforme e acabe indo realmente para o Ricardo Nunes. Né? Então, existe um espaço ali, cerca de quase 10% do eleitorado, que ainda diz que está ou indeciso ou pretende votar branco ou nulo. E parte desse eleitorado também, nos últimos momentos, vai acabar decidindo na última hora em quem eles vão querer. E aí cabe às campanhas conquistar esse eleitor no último momento. E a gente tem muita campanha pela frente ainda. Esse é Yuri Sanches, diretor de risco político do Instituto Atlas Intel, sempre nos ajudando aqui com as pesquisas Atlas CNN, especialmente hoje, nessa corrida ainda bastante embolada para a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, Yuri. Boa noite. Obrigado, Márcio. Boa noite.